Existe uma tragédia maior do que fracassar. É vencer. Vencer o jogo que nunca foi seu. O dia mais escuro da minha vida não foi quando tudo deu errado. Foi quando tudo deu certo. Quando alcancei exatamente aquilo que chamava de sucesso e descobri que cada conquista me afastava um pouco mais de mim mesmo. Naquele instante compreendi uma verdade desconfortável. Às vezes a vida recompensa justamente a pessoa errada que existe dentro de nós. Desde criança aprendemos uma arte silenciosa, a arte de nos tornarmos aceitáveis. Recebemos nomes, recebemos expectativas, recebemos elogios quando obedecemos e rejeição quando ousamos ser diferentes. Pouco a pouco deixamos de perguntar quem sou eu para perguntar quem esperam que eu seja. E Jung chamava isso de persona, a máscara necessária para viver em sociedade. O problema nunca foi usar uma máscara, o problema foi esquecer que ela era apenas uma máscara. Durante anos, eu aperfeiçoei esse personagem. Ele era produtivo, competente, resiliente, inspirador, sabia exatamente o que dizer, sabia exatamente como parecer forte. Enquanto isso, uma parte esquecida de minha permanência escondida nas sombras. E tudo aquilo que recusamos enxergar em nós continua vivendo. A sombra nunca desaparece, ela apenas espera o momento em que não conseguimos mais sustentá-la. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava cansado de trabalhar, eu estava cansado de existir longe da minha própria natureza. Nietzsche escreveu que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como, mas existe outra possibilidade. E se o seu porquê nunca tiver sido realmente seu? Quantas pessoas passam a vida inteira escalando uma montanha sem perceber que escolheram a montanha errada? Corremos tão depressa que confundimos movimento com direção, confundimos esforço com sentido, confundimos reconhecimento com identidade, até que um dia o silêncio chega. E o silêncio é cruel, porque ele não aceita personagens. Quando todas as vozes se calam, resta apenas uma pergunta: quem permanece quando ninguém está olhando? Foi ali que percebi, eu não havia perdido minha essência, eu apenas havia passado tantos anos fugindo dela que não reconhecia sua voz. Alan Watts dizia que tentamos controlar a vida como alguém que tenta alisar a água com as mãos. Quanto mais força fazemos, mais ondas produzimos. Passei anos tentando controlar tudo. Meu futuro, minha imagem, minha carreira, minha importância, até compreender que o ego faz uma promessa impossível. Quando você conquistar mais uma coisa, finalmente encontrará paz. Mas o ego nunca chega, ele apenas muda a linha de chegada. O desejo que nasce da comparação nunca produz plenitude, porque ele não busca realização. Busca continuidade, quer permanecer insatisfeito para continuar existindo. Foi então que compreendi que sucesso não é acumular identidade, é desaprender aquelas que nunca foram suas. Talvez amadurecer seja isso, não adicionar, retirar, não construir alguém novo, escavar até reencontrar aquele que sempre esteve ali. Existe uma morte que acontece antes da morte, a morte da imagem que passamos décadas protegendo. Ela dói, porque confundimos identidade com sobrevivência. Mas toda transformação exige um funeral. Não existe renascimento sem luto. Não existe liberdade enquanto continuamos negociando nossa verdade em troca de aceitação. A maioria das pessoas teme perder dinheiro, perder relacionamentos, perder oportunidades. Poucos percebem que a maior perda possível é perder a própria alma lentamente, enquanto tudo parece estar funcionando. Foi dessa travessia que nasceram 3 verdades. Toda crise de identidade é, na verdade, um convite para a consciência. Aquilo que desmorona talvez nunca tenha sido você. Não existe topo capaz de preencher um vazio criado pela ausência de si mesmo. O mundo pode chamá-lo de vencedor, mas somente sua consciência sabe se você chegou inteiro. O primeiro ato da vida quase sempre é escrito pelos outros.
pais, escola, mercado, religião, cultura, medos, traumas, mas existe um momento raro, né, em que recebemos a folha em branco. Este momento chama-se segundo ato, e nele acontece o maior gesto de liberdade que um ser humano pode realizar: escrever a própria existência. Eu precisei abrir mão de certezas confortáveis para me reapropriar da minha própria vida. Foi nesse ponto de ruptura que eu organizei os princípios do método Oitava, não como fórmula mágica, mas como uma bússola para quem cansou de ser figurante da própria história e decidiu assumir o controle da narrativa. O método Oitava não nasceu porque encontrei todas as respostas, nasceu porque finalmente fiz as perguntas certas. Ele não promete felicidade permanente, nenhum caminho verdadeiro promete isso. Ele propõe algo muito mais radical: presença, consciência, responsabilidade, atravessar o caos sem fugir dele, dialogar com a própria sombra, reconhecer que aquilo que chamamos de destino talvez seja apenas a consequência das histórias que contamos para nós mesmos. Toda mudança verdadeira começa quando deixamos de culpar a vida e aceitamos a autoria da própria narrativa. Hoje eu acredito que existe apenas uma definição de sucesso. O sucesso é conseguir voltar para casa e encontrar a si mesmo esperando na porta. Todo o resto pode ser apenas um cativeiro bem decorado. Viva para construir uma verdade, porque o primeiro ato fez de você alguém capaz de sobreviver, mas o segundo ato pode fazer de você alguém finalmente livre. Seja bem-sucedido para você. Seja seu ser aqui e agora.